Muito boa tarde, bem-vindos à revista da semana. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Silvério Cunha e José Faustino para análise aos temas que marcaram a atualidade destes últimos dias. Bem-vindos. Hoje começamos por falar das escutas a António Costa que foram reveladas na imprensa. O Procurador-Geral da República sugere que os advogados dos arguidos passaram essas informações aos jornais e fez uma participação criminal. No entanto, continua a proibir o acesso às mesmas. Surgiram, depois disso, algumas críticas à Procuradoria. Silvério Cunha, no que é que ficamos e como é que estas escutas inacessíveis acabam por ser públicas? Exato, muito boa tarde. Bem, a questão que se coloca aqui neste caso é o seguinte: se o Procurador-Geral diz que os advogados é que terão revelado, isto pressupõe que os advogados conheciam as escutas, não é? E, portanto, nessa altura então, estamos perante escutas que ninguém conhecia, para escutas que teriam de ser conhecidas já pelos advogados, que é uma coisa que eu não estou a perceber muito bem e que não percebo qual é muito a lógica disto. Isto tudo vem na sequência, eu acho que está aqui a instalar-se vem na sequência de uma espécie de dialética de tensão que se instalou com a interpretação sobre o que eram aquelas, enfim, ações preventivas, não é? E que as escutas estariam ao abrigo dessa uma norma que, no fundo, vinha salvaguardar a ideia de que ações preventivas são lícitas. E falámos disso a semana passada, mas, entretanto, os advogados de António Costa, ao que parece, pediram explicações ao Ministério, à Procuradoria-Geral, sobre o que está a acontecer, porque, afinal de contas, o próprio Supremo Tribunal não recebeu tudo. Há aqui, de facto, uma confusão que ainda não se percebeu muito bem, porque há coisas que, ao mesmo tempo, de que não se fala e que aconteceram. Isto é, por exemplo, diz-se que as escutas nem todas chegaram ao Supremo Tribunal. Afinal de contas, em que é que ficamos? Acabou por não se apurar isso. Chegaram, não chegaram? Ou já foram? Não sei. Portanto, eu tenho batido muito na tecla, sou franco, de uma coisa que já falei nisto a semana passada e já falei em tempos anteriores. O que é que está aqui em causa verdadeiramente? É uma espécie de opacidade que se estabelece no plano daquilo que são as comunicações. As comunicações, neste caso da Procuradoria-Geral, as comunicações o que a imprensa diz. Afinal de contas, reparemos no seguinte: quando há um problema, esclarece-se o problema. Por isso é que vem um discurso racional, que mostra evidências, que mostra provas, que dê explicações, que mostra as conexões que há entre os factos e causas, os nexos de causalidade existentes, etc. E a verdade é que dá a impressão que as respostas que são dadas e daquilo que se está a falar nunca são muito claras e nunca são explícitas. Ou seja, não se percebe, por exemplo, porque é que as pessoas não têm acesso às escutas, no caso até dos interessados. Não se percebe porque é que houve umas que foram, outras que não foram. Isso, no fundo, nada é explicado. Foi um engano. Pronto. Se há lapsos, eles corrigem-se, não é? Essas questões têm que ser encaradas assim. Quando há lapsos, corrigem-se. Quando há erros, de facto, são ilicitudes, têm que ser apuradas as responsabilidades. Agora, o que eu penso nas informações do Procurador-Geral, e tenho dito sempre isso, é que ele deveria ser claro e deveria pôr cá fora certo tipo de, digamos, de ter um discurso que fosse clarificador, que só ele é que pode ter. Eu só vejo outra pessoa a poder ter, que seria o Sr. Presidente da República, convocar o Procurador-Geral para uma conversa e um dia, à saída, quando o Presidente Marcelo sai e é interrogado pelos jornalistas, o Presidente Marcelo fazer uma declaração que cobrisse e explicasse genericamente tudo e até vou mais longe. Eu até acho que se o Presidente da República convocasse o Procurador-Geral para uma reunião e soubesse tudo o que se passa, se o Presidente da República viesse publicamente digamos, a terreiro dizer assim: eu estou informado sobre tudo e tenho a certeza absoluta de que não aconteceu nada, isto foi tudo um erro de não sei o quê. Ele explicar as coisas, eu acho que a opinião pública aceitava perfeitamente as explicações, se fossem dadas pelo Presidente, neste caso, porque eu penso que o Presidente tem autoridade para isso. Agora, o que eu continuo a achar é que, no fundo, estamos perante uma confusão que não se entende. Afinal de contas, a questão permanece sempre a mesma e já vem de longe com outros casos. Podem-se fazer escutas durante anos sem haver uma causa óbvia para isso e haver apenas uma suspeita que está, digamos, na nossa cabeça. Pode haver escutas preventivas de uma forma tão lata que uma pessoa possa ser escutada durante imenso tempo à espera que caia qualquer coisa. Bom, segundo, quando se diz assim, o Primeiro-Ministro foi escutado, mas foi tudo casual, foi indireto, nessa altura, então o Primeiro-Ministro não pode saber quando é que isso aconteceu. O antigo Primeiro-Ministro, quer dizer, como pessoa, como interessado, não pode saber. Depois, o Procurador-Geral invoca uma lei, por acaso eu disse aqui na semana passada que podia ser um decreto-lei ou uma lei, e até disse que provavelmente ser um decreto-lei, é mentira, é uma lei, fui ver. É uma lei da Assembleia da República, de 94, mas que na verdade restringe
se restringe a coisas muito objetivas, e diz expressamente que, nos outros casos, isso vai para o Código de Processo Penal, para a lei, digamos, normal. Ora, acontece que, efetivamente, então, estaríamos perante um caso desses. E o Procurador-Geral foi invocar uma lei anterior, será essa, a lei de 94, que, afinal de contas, não se aplicará neste caso. Portanto, também não se explicou isso. Portanto, eu vejo que há aqui uma opacidade que continua a existir e eu parto do princípio que o Procurador-Geral não tem interesse nenhum em estar com um discurso opaco. Eu penso que eu acho que ele julga que está a explicar tudo. Agora, a questão que se coloca estará a explicar tudo como a opinião pública, de acordo com aquilo que os órgãos de comunicação social puseram cá fora e aquilo que e a sensação que existe na opinião pública, é que está-se a criar um problema, deixe-me terminar só, está-se a criar um problema que é este. Dá a sensação de que agora as declarações que se fazem não têm qualquer relevância. Porquê? Porque toda a gente está de pé atrás. Impõe-se aqui aquilo que eu chamaria um ato fundador, que é as instituições funcionarem e dizerem assim, vamos no rumo, vamos aqui situar-nos onde estamos e vamos dizer o seguinte, a partir de agora passa a ser desta forma. Agora, ouvi dizer, para terminar, que o Procurador-Geral também quer que algumas das escutas nunca possam ser reveladas, penso eu. Ele falou nisso também num comunicado, ou de instruções nesse sentido. Por acaso, eu pergunto, mas isso pode ser? Porque não há princípios gerais de direito que estão acima das próprias leis ordinárias, que é em nome da transparência. Deixo-me determinar aqui com uma coisa que eu julgo que é importante. Tudo aquilo que é reserva e segredo, a tal prática do segredo, a arcana praxis, o Estado absolutista, a partir do momento em que há democracias liberais, deixou de ser assim, exceto nos casos em que é segredo de Estado. Ora bem, o segredo de Estado é excepcional. Podemos alargar isto a um nível quase banal e vulgar? Essa é que é a questão que eu coloco. Não haverá aqui um princípio que é até supraconstitucional, a meu ver. José Faustino, boa tarde, bem-vindo. Como é que analisas estas mais recentes revelações? Porque as escutas proibidas ou que não serviam para nada, entretanto, são públicas. Há escutas absolutamente banais da vida de várias pessoas que telefonaram ao Primeiro-Ministro e que são públicas, tornaram-se públicas, portanto, mas que não têm qualquer relevância jurídica. Boa tarde. Pois, vamos ver. Eu não sou especialista na matéria, como todos sabemos. A análise que eu faço é esta, e salvo melhor opinião, a minha é de que exageramos e receio mesmo que a nossa investigação judicial esteja assente fundamentalmente nas escutas. Porque todos os casos que se têm falado ultimamente está sempre baseado nas escutas. Lembremos-nos daquela quadrilha, ou não, alegada quadrilha de tráfico humano, de escravidão, até se falou nisso. Eu não sou tão radical nisso, mas pronto, não, são coisas pouco dignas dos guardas, não é? Estão reintegrados no seu serviço, estão a trabalhar normalmente. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque não transcreveram. Eu ouvi alguém perguntar: bom, e se estivessem transcritas, e se não fosse exatamente o que lá estava, não iam confirmar? Portanto, tudo isto anda à volta das escutas. Também já li de alguém que disse e sugeriu, claro, eu também sugiro, passando o humor à parte, porque é que não se põe toda a gente em escuta e depois logo se vê, extrai-se aquilo que é preciso. Claro que quando se põe alguém em escuta por motivos necessários, que eu acho que se anda a exagerar, já lá vou a isso, mas vão apanhar com certeza escutas que nem têm interesse absolutamente nenhum. Parece-me a mim, volto a repetir, salvo melhor opinião, que essas mesmas escutas deviam ser destruídas. Não tinha interesse nenhum. Oh Maria, estamos a Mariazinha e a coisa, vai para o chá, as torradas, não sei o quê. Até leva os biscoitos, sim, traz também uma garrafinha para a gente misturar lá no chá e tal. Não. Depois foram apanhar que o secretário-geral do Partido Socialista estava a meter uma cunha, uma coisa qualquer, que eu já nem ligo. Sim, eu estava a falar ele explicou isso também na televisão. Pronto, muito bem. Estava a falar de uma pessoa quem reconhecia qualidades e que achava que tinha qualidades, mas que não estava a pedir nada para ele. Ter-lhe perguntado e ele disse: eu conheço uma pessoa com muitas competências, e ele reconheceu isso normalmente e disse: é verdade que eu, se me perguntarem se eu conheço alguém capaz de fazer qualquer coisa, eu direi quem é. Sim, mas isso generalizou-se estas coisas. Mas isso não pode ser objeto de suspeita a esse nível. Claro, a recomendação, eu não sei o que se passou, mas a recomendação... É que a recomendação o que se quer insinuar é outra coisa. É se alguém ao telefone diz assim: atenção, eu quero fulano
Porque, Isso é outra coisa. enfim, isso é outra coisa. É outra claro, coisa. isso é outra coisa. Eu quero fulano porque eu vou- porque é o partidário, é fulano Eu volto porque é a insistir nisto. meu Na amigo. minha vida sempre me orientei por isto quando tive que admitir ou por coisa. Há dois tipos de contratação de pessoas: por concurso ou por recomendação. Chamem-lhe cunha, chamem-lhe o que quiserem. Que é uma coisa terrível para a pessoa recomendada e para o recomendador. É uma coisa terrível, é do pior que pode haver. Porque o concurso dá uma legitimidade extraordinária para não fazer nada. O concurso, sou o melhor e tal, para não fazer nada. Foi de facto o melhor, mas depois deixou de ser. É uma chatice. O outro está sempre com a observação do padrinho, vamos assim chamar. Não, isto é conversa que se criou aqui. Agora vamos à questão essencial. As escutas, sim. As escutas. Para passarmos ao E esse próximo é que é tema. o problema. Eu a ideia que tenho, e volto a dizer, a minha cultura é dos filmes, das séries, dessas coisas. Porque eu não sou especialista em questões de investigação, nem nada disso. Mas tenho para mim que quando há uma determinada suspeita, o Ministério Público manda ou pede à Polícia Judiciária, às polícias para averiguarem, ou às políticas por suspeita, etc., com o acompanhamento do juiz de instrução, e investiga-se, vai-se lá ver. É claro que sempre se ouviu falar. Eu lembro-me das escutas no tempo do fascismo. A PIDE é que eu metia escutas, e tudo por aí dentro. Mas agora estamos em democracia há 50 anos. Eu admito que numa suspeita qualquer de uma operação de droga, eventualmente de terrorismo, de corrupção, dou isso tudo barato. Pois vai ao juiz e pede ao setor: olha, a gente está aqui a coisa e tal, não sei o quê. Excepcionalmente queríamos que o senhor nos autorizasse a fazer a gravação entre este fulano e aquele. Mas é o telefone deste fulano e tal, não sei o quê. E o juiz despacha muito bem, sim senhor e tal. Eu acho que isto é vulgar. Agora, parece que vulgarizou-se a escuta telefónica. Eu acho estranho que, primeiro, a Polícia Judiciária, ou quem faz isso, quem investiga, que baseie todas as suas averiguações e todas as acusações nas gravações, nas escutas. Essa é a primeira. E a segunda, ainda estranho mais que os juízes, pelos vistos de ânimo leve, assinem aquilo. Eu não quero acreditar, isto é especulativo e estou aqui a levantar isto, lembrei-me agora de repente. Porque no PREC havia umas ordens, uns mandados de captura, não sei o que, assinados em branco. Eu não quero suspeitar que há ordens de escuta em branco. Não sei. Agora, tudo isto nos dá que pensar. Com toda a franqueza, seja lá o que for, se as escutas foram do outro que estava autorizado, mas que apanharam o Primeiro-Ministro, isto tudo tem que ser esclarecido. E que diabo, para o sossego público e para o bom funcionamento do regime, convém que o Poder Judicial explique tudo claramente e de forma transparente às pessoas. Diga o que é que efetivamente se passou. Não é... Agora, aí também é culpa da comunicação social, também é muito culpada nisto, especialmente os órgãos de comunicação e as televisões da Lisboa, que tudo é polémica. Agora tudo é polémica. Olha, vamos inaugurar as luzes de Natal. Polémica. É uma polémica. Depois vamos outra polémica. A polémica da manhã, a polémica da tarde e às vezes, com um bocado de sorte, também há a polémica do meio-dia, depois do pôr do sol e por aí adiante. Eu acho que as pessoas estão um bocado... qualquer fenómeno devia ser estudado. Agora, enquanto não estudam isso, deviam ter um bocado mais de calma e ponderar. O Sr. Procurador-Geral da República devia verificar que devia dar justificações plausíveis e corretas e lógicas, não é? À população e às pessoas, porque isto gera uma certa inquietação. Eu não estou a falar da polémica da comunicação social. As pessoas querem saber. Mas será que estamos todos a ser ouvidos? Eu volto a recomendar. Partam do princípio que sim. Continuamos na Justiça e, neste caso, falamos sobre a suspeita do Ministério Público de que Sócrates pondera fugir à Justiça e pede dados sobre viagens ao estrangeiro do antigo Primeiro-Ministro Silvério Cunha. Sócrates pode mesmo fugir? Tem interesse para isso? Eu sei lá se o engenheiro Sócrates vai fugir, ou quer fugir, ou já fugiu, ou não fugiu. Eu não faço ideia nenhuma e, portanto, é daquelas coisas que realmente, lá está, só explicando. Há suspeitas. As suspeitas têm que ter na base factos. A verdade é esta. Sócrates, enfim, houve aquele caso da vinda dele de Paris, que ele sabia, que foi algemado logo à entrada e filmado e tudo, que é uma coisa que, enfim, acho em direto, que eu acho que é indecente, devo dizer, seja para quem for, para qualquer pessoa a quem aconteça isso. São as tais garantias que o nosso país hoje em dia, a opinião pública esquece porque gosta da chicana, no fundo isto é chicana geral, não é?
no fundo é o que é, as pessoas gostam de ver essas coisas que têm um certo comprazimento, né? Vão-se comprazem-se em ver que há coisas negativas. Eu acho que nós vivemos num mundo negativo. Mas isto, no fundo, é a velhacaria inerente às Sim, claro. pessoas e a inveja. É como ouvi isso tudo. Agora, a questão que se coloca é assim: o engenheiro Sócrates está acusado de não sei quê, de não sei quantos, já dura não sei quantos anos o processo, há mais de 10, penso eu. De facto, há o risco das prescrições. Depois houve aquela coisa muito estranha, que foi o momento em que o juiz Ivo Rosa esteve à frente de tudo aquilo e ele declarou que havia uma data de crimes que não eram imputáveis, afinal de contas não eram nada. Depois houve aquela polémica toda e o juiz Ivo Rosa saiu, porque ainda não foi promovido também. Também foi escutado, diga-se de passagem, é verdade. Não sei em que para isso, não sei em que é que para, entretanto, o requerimento dele e as reclamações dele sobre as escutas que lhe terão feito. Agora, a questão é esta. O engenheiro Sócrates, as autoridades saberão ou não, de acordo com o que está a acontecer, afinal de contas o processo está tão longe de acabar, que isto é que é espantoso, que eu já me cansei, e eu acho que na opinião pública já a gente se cansou disto, já ninguém liga peva a nada, porque é assim, no fundo, todos nós estamos a ouvir sempre uma narrativa que é esta: o processo está a acabar e é preciso só mais um tempo, porque vamos arranjar as provas decisivas. E depois chega esse tempo, que é sempre um tempo curto, não é? Aliás, a prisão preventiva de Sócrates era porque, efetivamente, havia o período de fuga. Era por causa do Espírito Santo. E Sim, mas havia, portanto, coisas... Da OPA à Telecom. Tudo bem, mas depois havia... abriu-se outras coisas. Mas havia, portanto, estávamos na iminência de ter o segredo desvendado, que eu acho que, de facto, a questão que se põe ali com o engenheiro Sócrates é que parece que há um segredo muito bem oculto e que o Ministério Público anda a desvendar. E, portanto, ao fim de algum tempo, afinal de contas, não. E isto tem que continuar sistematicamente. É claro que o engenheiro Sócrates, usando os seus direitos de defesa, vai usando manobras dilatórias, objetivamente é um bocado isso, e faz espetáculo. E depois aqueles espetáculos com os advogados, e depois aquele advogado que foi nomeado pela juíza, depois o novo advogado que apareceu e agora pediu não sei quantos meses, e a juíza deu-lhe 10 dias, não foi? Ou 15 dias, assim, uma coisa qualquer. O que, enfim, nada é razoável. Este processo é tão grande e tão longo que já nada é razoável. Isto é, nenhum advogado pega no processo, o novo advogado pega no processo, que tem não sei quantas mil páginas, e consegue em 10 dias ver de tudo e saber de tudo. Não é possível. Portanto, e a juíza aí teve a sua graça. Quando a juíza nomeou aquele advogado oficioso, teve a sua graça até porque ela disse, no fundo, dar-lhe 48 horas ou dar-lhe 10 dias é a mesma coisa. E ela teve toda a razão, porque realmente tornou-se uma coisa descomunal. Tudo isto é um processo descomunal. O Ministério Público, de passagem, quis juntar tudo num só processo e fez mal. Aliás, muitos juristas dizem, e processualistas, e eu não sou, portanto, sou jurista, mas não sou processualista, e devo dizer que muitos dizem que o Ministério Público cometeu um erro ao não querer separar os processos em vários processos mais pequenos. Bom, agora acontece que esse erro, se foi cometido, muito bem, os responsáveis têm que ser chamados à ordem por causa disso. Agora, a questão que se põe em suma é esta. Eu não sei se vai fugir, se não vai fugir, não faço a menor ideia, não sei nada, nunca conheci o José de Sócrates na vida, nem nenhum amigo dele. Agora, a questão que se põe é, o Ministério Público, para ter suspeitas que ele vai fugir, é querer quê? Querem prendê-lo outra vez, detê-lo, por causa disso. Mas para isso tem que haver fundadas suspeitas, é por uma razão. Porque ele já esteve detido preventivamente para nada. É bom que se lembre disso. Portanto, estão em causa, não vamos brincar. Porque então, como é que é? Há suspeitas fundadas em quê? As suspeitas têm que ter uma base material relativamente sólida. Tem que ser mesmo assim. Não é pensar-se que ele vai ao Dubai e foi ao Dubai, portanto, isto quer dizer o quê? No Dubai, se estiver no Dubai, não haverá acordo de extradição, penso eu, não é? Portanto, acontece que ele então cumpriu lá uma casa. Mas quantas vezes ele pôde ir ao Dubai? Não me diz tudo. E foi? Eu acho que o Engenheiro Sócrates, se quisesse... Exatamente. Eu penso que o Engenheiro Sócrates, se quisesse fugir, já tinha fugido. Para ser franco, é o que eu penso. Isto é, eu acho que ele teve já oportunidades, 1000 oportunidades de se fugir, para qualquer lado. Agora, se teria êxito ou não faço ideia, não sei. Agora, a questão que se põe é, estarem a dizer que agora há fundadas suspeitas, é preciso explicar que então há coisas novas, novíssimas, que além do processo induzem na crença fundamentada de que ele está a preparar uma fuga. Agora, isso também tem que ser... Então tem que haver tem que mostrar isso a um juiz e os advogados têm que reagir a isso. Agora, eu no meio disto tudo, ouço dizer que muitos crimes podem prescrever, mas eu vou ser franco, eu acho que neste momento... Eu acho que este processo vai acabar muito mal por uma razão, porque seja qual for o resultado, ninguém vai acreditar. Segundo, toda a gente vai imputar ao Ministério Público culpas que provavelmente até pode não ter. E terceiro, acho que o engenheiro Sócrates faz um regabof disto tudo e está a fazer eu às vezes ponho a pensar, já pensei assim, permitam-me agora uma brincadeira.
Eu às vezes penso assim, será que ele em casa não se ri às gargalhadas? Ele faz aquelas caras más e diz aquelas coisas aos jornalistas e à juíza e não sei o que, não sei o quê. E depois chega a casa e eles a estar a rir. Porquê? Porque eu acho que no meio disto tudo parece que reina com um certo algo de inverosímil, por um lado, e por outro lado, algo de risível. E por outro lado, porque aqui há vários lados, há algo de muito sério, porque afinal de contas ele é acusado de crimes graves. Portanto, estamos há mais de 10 anos à procura, parece que de uma coisa que ninguém encontra. José Faustino, querem prender novamente José Sócrates? É isso? Vamos lá ver uma coisa. O ponto aqui, eu o que penso sobre isto, e não vejo outra forma, não há outra forma de pegar nisto. O engenheiro Sócrates abusa. Claro, Exagera nessas coisas todas. E o Ministério Público não exagera. Toda a gente exagera. Vamos lá ver. Ele tem razão. Ele não deixa de ter razão quando os jornalistas lhe perguntam: então o senhor foi aos Emirates e voltou. Onde é que o senhor foi buscar o dinheiro para isso? O que é que lá foi fazer? Perguntas isto a alguém. Isto é inadmissível. Vamos lá ver. Numa democracia, numa coisa qualquer, nós podemos pensar: mas que este vida arranja dinheiro. Agora foi. Mas alguém passa para a cabeça de alguém perguntar: olha lá, como é que o senhor arranja dinheiro para se governar? Quer dizer, é uma coisa extraordinária. Ou seja, toda a gente opina, toda a gente condena, toda a gente absolve o engenheiro Sócrates. Mas ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Quer dizer, é uma confusão. O engenheiro Sócrates quer fugir. Vamos lá ver. E eu volto a dizer: o meu conhecimento disto de fugas e destas coisas é das séries da televisão e dos filmes. Eu, se tivesse aí um problema qualquer e tivesse aflito, vamos lá ver, e pensasse assim: eu vou fugir. Este tipo fazem uma folha, eu vou fugir. Havia de pensar a seguir: mas fujo para onde? Eles agarram-me logo. Lembremos-nos daquele corretor, não sei se a pessoa se lembra, em 3 dias nos Estados Unidos entraram logo a mão. Quer dizer, e aquela, a outra senhora, a Fátima Felgueiras, que eu acho que foi uma injustiça tremenda que fizeram à senhora, não foi extraditada do Brasil porque ela tinha nacionalidade brasileira. E foi aconselhada a ir para lá justamente por esse motivo. Eu não sei se o Sócrates tem nacionalidade brasileira ou dos Emirados ou de qualquer coisa. Não sei se ele tem nacionalidade disso ou não. Mas eu volto cá ao meu raciocínio. Eu dizia assim: não vale a pena, se calhar, mas vou tentar a minha sorte. O último sítio para onde eu ia, portanto, aqui tenho 2 caminhos. Onde nós estamos, temos 2 caminhos. Ou vamos para Poente, ou vamos para Nascente. Para Poente vamos para o aeroporto. Para Nascente vamos para a Espanha. Ora bem, eu se for para Poente, para o aeroporto, apanho a autoestrada, que agora vai ser de borla, vou apanhar a autoestrada para o aeroporto, é um problema dos diabos. Ele é portagens, ele é 30 por uma linha, fica no cartão, fica na Via Verde, fica naquilo tudo, depois tenho que passar no aeroporto, tenho que passar... É um problema tremendo. Ora, se for para a Espanha, ninguém me pergunta nada. Não, e não é só isso, espaço Schengen, e se for para a É o que eu Itália, estou a dizer. se for para a Grécia. Não, mas espera aí, professor, não, mas aí... E da Grécia para o Dubai. Mas olha lá, aí deita uma mão. Mas, sem ser grande artista, a primeira opção, posso meter-me no carro, chego lá rapidamente a Madrid. Mas pronto, Madrid é um grande aeroporto, mais controlado e tal. Muito bem, vou para Valência, para outro lado qualquer, entre para Sevilha, qualquer outra coisa, meto-me no aeroporto daquele. E se quiser ainda ser mais perto, esperto num saloio como eu, que não sei nada disso. Se calhar vou para Sevilha, ou até apanho um daqueles aviões manhosos ali em Badajoz, não, para Sevilha e tal. Depois vou para não sei para onde, e quando dou por mim, estou onde quiser, no mundo, digamos assim. Na China, onde quiser, para onde quiser. Até o engenheiro Sócrates, sendo inocente, ser uma pessoa injustiçada, perseguida politicamente na versão dele, ou ser um perigoso bandido, um grande ladrão, um homem do pior que pode haver, não sabe isto que é elementar, que eu, um simples, um modesto cidadão, um parvo, um saloio, como eu disse, aqui da província, eu sei, até ele não sabe. Quer dizer, eu tenho jornalistas que não sabem. Então, vamos lá ver. Uma pessoa que vai... O que eles detectaram foi que ele foi 2 ou 3 vezes lá passar férias ou não sei o quê. E vinha, 3 ou 4 dias e vinha. Então uma pessoa que quer fugir vai e vem, anda para ali naquilo. Não faz sentido absolutamente nenhum. Eu admito, parece-me lógico que o Ministério Público... Não, eu acho que o Ministério Público anda a extravasar muito e a lei também lhe permite isso. Mas enfim,
Mas alguém podia dizer, a juízo, ou alguém, Sr. Fulano, ó, Sr. Engenheiro, o senhor modera lá as suas saídas, pá, o senhor está aqui em julgamento, pronto, se o senhor diz que é 5 dias, muito bem, faça lá a sua vida, mas de forma moderada, para não levantar grande na função, na opinião pública e tal. Pronto, isso é lógico. Agora, vê o Ministério Público, mas isso não são manobras dilatórias. Vamos imaginar. E não só isso, e a divulgar aquilo que afinal de contas é objeto de uma investigação. Se têm suspeitas fundadas, estão a divulgar publicamente parte da investigação. É que chegaram à conclusão que têm suspeitas fundadas. Isso aí é. Se eles têm um plano de fuga que é aquele, muda. Claro. Avisaram-no. Claro. Tudo isto é um bocado. Não é mentira. Não é, que isto é tudo conversa. Nem ele vai fugir, nem os outros suspeitam que ele vai fugir. Eles querem ver se o prendem. Mas se o prenderem, é mais uma manobra dilatória. Portanto, não é só o Sócrates que faz manobras dilatórias. Portanto, isto está tudo muito enredado e com toda a franqueza. O Sócrates é aquilo que é, foi aquilo que foi e não sabemos o que é que virá a ser. Pronto, isso está tudo explicado, toda a gente tira as suas conclusões e tudo mais. Agora, o Ministério Público é diferente. O Sócrates desaparece, vai, não vai, pode ser preso, pode não ser preso, não sei. O Ministério Público continua cá e continua atuante. É uma instituição. É uma instituição e com muito perigo. Porque, eu já aqui disse, não vou outra vez voltar ao mesmo, mas as evoluções que verificamos, não só em Portugal, como na Europa e até no mundo, há coisas do ponto de vista político que sofrem uma determinada evolução às quais nós estávamos habituados e que este caldo em que vivemos não é muito favorável. Atenção a isto. Passamos para um outro tema, agora a nível internacional. Macron alerta para uma possível traição dos Estados Unidos à Ucrânia durante uma chamada telefónica entre líderes europeus e diz que Zelensky deve ser extremamente cauteloso nos próximos dias. Avisou também o chanceler alemão numa chamada entre líderes europeus, na qual Macron alerta para a possibilidade de Washington estar prestes a trair Kiev. Hoje mesmo também saiu um outro documento, ou foi dado a conhecer um outro documento norte-americano sobre a própria Europa, em que se dá a entender que há realmente, ou entende-se que a Europa é mesmo o adversário dos Estados Unidos. Pois, eu creio que efetivamente nós temos agora chegar a uma conclusão que me parece cada vez mais clara. Estas conversações têm decorrido sob a égide, digamos assim, o patrocínio dos Estados Unidos que participam nas conversações. São conversações em que os Estados Unidos, a meu ver, já tomaram, o governo Trump já tomou partido. E o partido que tomou foi muito claro, é o partido do modelo da política de poder de há 150 anos. Nessa altura, as potências primeira mandavam nas potências segunda e faziam o que entendiam, retalhavam os territórios, etc. Nós habituámos a ver isso na história das relações internacionais desde há muito tempo e, sobretudo, digamos assim, a partir do século XIX, isto standardizou-se muito. E depois, pela Segunda Guerra Mundial, é que houve a ideia de que tinha que haver uma ordem nisto e havia normas sobre o assunto. Ora bem, nós voltamos para trás. Portanto, nós neste momento temos duas pessoas, Trump e Putin, e seus aliados, claro, que pensam desta maneira. Ora, o que acontece é que o governo americano, o que eu estranho, digamos, me leva a crer que há qualquer coisa a parar no ar, é que por lá Trump não tem muito tempo. É bom dizer que Trump, cada dia que passa, a questão da guerra da Ucrânia é um menos para ele. Porque ele prometeu acabar lá com a guerra e estamos num impasse. Porquê? Porque, no fundo, estamos a discutir o quê? Estamos a discutir com uma parte, que é o regime de Putin, que, independentemente agora do regime ucraniano ser isto, aquilo, descobrir-se corrupção, isto, aquilo, aquilo outro, atenção, não é isso que está em causa. Estamos a discutir com Estado, com uma questão entre Estados, e onde há um Estado que, à partida, ocupou 20% do outro Estado, e estamos a discutir na base de, olha, chega lá, isso ocupa só 15%, a suspeita é esta, não é a suspeita de retirar, mas é a suspeita de dizer assim, bom, não, em vez de 15% de 20% ocupa só 18%, ou só 19%, ou 19,5% com um bocadinho de jeito, vê lá se faz simbolicamente qualquer cedência. E depois temos um regime, com o regime de Putin, que diz, não, e estamos adeptos, podemos entrar em guerra se for preciso com a Europa hoje, ele disse agora, e, portanto, estamos aqui para o que der e vier, para aqui e para lá. E, entanto, a Europa, também, a meu ver, está a tomar uma posição de força, no sentido de uma força que não tem, no sentido de dizer assim, bom, nós estamos a tomar uma posição muito forte porque, eventualmente, no fundo, a Ucrânia não tem garantias de segurança nenhumas e a Rússia, por seu lado, não aceita que haja tropas europeias em território ucraniano. Portanto, o que acontece? Os Estados Unidos, no meio disto, cada dia que passa, estão a perder, no fundo, até força. E até força é curioso, que força quer perante os ucranianos,
quer perante os russos. Porque, no fundo, Trump, o que pode tudo, o que faz tudo, o que diz que ameaça e que faz e desfaz, manda e desmanda, parece que empancou. E eu pergunto, empancou em quê? Isto é, há não sei quantas horas que não sabe de nada. E o Witkoff vai Moscou, vem de Moscovo, vai o genro do Trump, vem o genro do Trump, e a verdade é esta, é que as negociações, ninguém sabe o que é que está a acontecer. A Europa, entretanto, arranjou um documento mais moderado, onde até, inclusivamente, eu creio que há concessões. Agora, há uma coisa que ninguém, agora, e acabo dizendo assim, há uma coisa que ninguém sabe, mas que se sabe da história. É que da história o que se sabe é isto. Quando há perspectiva, no fundo é preciso compreender bem isto até em termos de compreensão da opinião pública. O problema que se põe não é o problema de ser fácil fazer um tratado. E até talvez o Zelensky fizesse um tratado a ceder a Crimeia e o Donetsk e Lugansk, não é? Lugansk, e dando ele depois, retirando as outras partes, porque o Trump ocupou mais do que isso, ocupou partes que estão neste momento em causa e que não são as iniciais que Putin queria. Portanto, a Rússia ocupou partes que já não são aquelas que inicialmente pretendia. Portanto, está a negociar muito mais do que aquilo que pretendia no princípio dos princípios. Mas acontece o seguinte, que este é que é o problema que se coloca, que é, toda a gente já percebeu, quando se volta ao modelo político internacional do século XIX, a verdade é que os tratados são folhas de papel e que podem ser rasgados a qualquer momento. E essa foi a prática dos Estados no século XIX, inclusive no século XX, e nós temos o exemplo disso, Munique de 38 com Hitler. Portanto, Hitler estava a assinar o papel a dizer que estava tudo bem, e já havia as tropas alemãs estavam a fazer as manobras para posicionar para invadir os Sudetas. Portanto, Hitler de facto convenceu-se de que bastava assinar uma folha de papel e os outros apaziguavam-se e pronto. Ora bem, a questão que se coloca é que essa racionalidade, que tem muitos anos de existência, porque no fundo já vem desde tempos infindos, mas que, digamos assim, na Europa civilizada, no Ocidente civilizado, foi consagrada no século XIX e que durou até à Segunda Guerra Mundial, parece que voltou. Pois, mas é que nessa altura a questão é esta, é que nessa altura os Estados protegiam-se. Note-se uma coisa, até estava consagrado até a Segunda Guerra Mundial as cláusulas secretas em tratados. Foi o caso do Pacto Germano-Soviético, por exemplo. Até já o Kant, em 1795, era contra os pactos, as cláusulas secretas. Hoje, as cláusulas secretas em tratados são nulas. Portanto, a obra internacional são nulas. Nós estamos a recuar de tal maneira que voltamos a esses modelos. E nesses modelos vale tudo, inclusive arrancar olhos. Portanto, a questão é esta. A Rússia, a meu ver, de Putin, tem um problema pela frente que é este. Tem que exigir à Europa sinceridade e autenticidade. E tem que exigir, portanto, à Europa uma coisa, que é, no plano negocial, diz assim, vocês prometem certas coisas e nós, em contrapartida, fazemos isto, e a Europa exige, portanto, exige boa-fé, mas a boa-fé tem que ser uma boa-fé material, não é uma boa-fé escrita no papel. Ora bem, o que eu acho que está a acontecer neste momento é que há uma profunda desconfiança de que, efetivamente, nada vai valer. Tudo isto vai ser pura e simplesmente uma folha de papel. E quer no que fim, seja acordado, e no meio disto, para possa acabar, ser acordado. exatamente, e é aqui que eu penso que o governo Trump não tem ideia nenhuma sobre isso, porque Trump está-se nas tintas, se me permitem o plebeísmo aqui, está-se nas tintas, é uma coisa que eu não diria em nenhum colóquio, mas é assim, o governo Trump não quer saber. E como não quer saber, tudo pode acontecer. Portanto, nós nunca tivemos tanta instabilidade, tanta incerteza, como agora. Porquê? Porque temos uma certeza que é esta. Putin tem uma ideia imperial da Rússia. Isso já se percebeu. Acha que a Rússia é uma potência de primeira. E acha que os Estados Unidos e a China são as potências de primeira e os outros são todos menores. E acontece que quer, portanto, em nome disso, anexar uma parte da Ucrânia, se não mesmo toda, porque Putin tem um documento que ele escreveu, ou alguém escreveu por ele, em que ele diz que a Ucrânia é o coração da Rússia. É o Guimarães da Rússia, vamos pôr assim a questão. E termino com uma coisa que pouca gente viu, mas que apareceu nas redes. O grande ideólogo de Putin é Alexander Dugin. E Dugin mandou no X uma mensagem há dias de 5 linhas, daquelas que cumprem os caracteres todos, dizendo assim: a Europa está para aqui a dizer isto, aquilo, aquilo outro. A Europa não tem nada que dizer, só tem que cumprir o que Trump e Putin querem. Isto é muito curioso, dito por um filósofo, que ainda por cima é teósofo. Ele é filósofo e teósofo. E Alexander Dugin diz isto. Disse isto de uma forma que eu acho muito curiosa. Ele disse taxativamente assim. Eu, aliás, li. E, ao dizer isto, ele está a dizer uma coisa muito simples, que é o império da força. Portanto,
o Trump pode perfeitamente estar a negociar com Putin a entrega de não sei o quê, a troco de não sei quantos, isto para aqui para acolá, e a Ucrânia não conta para nada. E Zelensky será apiado, e com muita sorte poderá sair vivo, irá para um país europeu, e tem muita sorte, e o povo ucraniano está neste momento, a meu ver, esmagado. No meio disto tudo, só há uma coisa que eles esqueceram. Trump e Putin. E os líderes europeus também, porque os líderes europeus têm culpas nisto, porque têm culpas porque não têm sabido atuar desde o princípio. Acontece que se esqueceram de um pormenor que é este, é que este conflito, seja qual for a conclusão, momentânea, que é sempre conjuntural, vai ficar até 2130, ou 2140, ou 2150. Porque nas relações internacionais é assim. Vai-se marcar os povos até aí. Quando dizem que já há 1 milhão de mortos do lado russo, que eu acredito, e haverá quase 1 milhão de mortos, talvez, também do lado ucraniano, não sei, mas quando se diz que morrem 1000 pessoas por dia, portanto, deve fazer as contas, o próprio Trump já disse isso, reconheceu isso. Quando se diz isto, vamos cá ver, a fatura vai ser passada, não é agora, mas é daqui a 15, 20, 30, 40, 50 anos, daqui a 100. Portanto, nenhuma solução aqui vai ser justa, nenhuma solução aqui vai ser duradoura, nenhuma solução aqui vai solucionar um problema. Entretanto, essa é a grande questão. José Faustino, entretanto, a Comissão Europeia propôs utilizar os ativos russos como garantia para mas aí a questão é mais complicada. Na Ucrânia. Pois, esse é um problema, pois, que ainda complica mais as coisas. Mas eu aqui... O professor disse, no entanto, o essencial sobre aquilo que está de facto em presença, embora me pareça que o mundo ocidental está um bocado em desvantagem, porque mesmo isto nessa... é a Europa, quer dizer, o mundo ocidental, isto é a Europa e Canadá. O mundo ocidental, porque... Não, isto é uma desgraça, porque, repara, não é só a Europa, é o próprio Estados Unidos, que tem um doido daqueles em presidente, é o Canadá que está ali ao lado, o México, etc. Aquilo está Austrália, Nova Zelândia... Veja bem, então, a Dinamarca a querer ficar com a Groenlândia. Quer dizer, aquilo é uma coisa que não tem explicação nenhuma. Isto é uma desgraça que caiu em cima do mundo ocidental. Agora, o facto é que ele está aí. Já se percebeu, para mim é muito claro, não faço muito caso do que ele diz, mas já percebi o que é que ele quer. Ele quer que de facto tudo esteja sossegado, sem guerras, que é para fazer, ou no rescaldo das guerras, fazer bons negócios, fazer torres Trump e por aí adiante. Quer dizer, ele na Europa não faz torre Trump nenhuma, nem em Londres, nem em Lisboa ele faz, quanto mais em Évora. Não vai fazer em lado nenhum. E, portanto, essas críticas também que fazem à Europa, eu subscrevo, têm sido uns coitadinhos, das bolachinhas, muito fofinhos, muito com leitinhos quentes e tal. Mas depois de tudo isto acontecer, eu fico pasmado quando vejo gente que até acho que tem a cabeça para pensar a fazer de idiotas úteis. Mas ainda não perceberam? Não perceberam o quê? Vejo debates, vejo coisas, agora com as presidenciais, com isso tudo. A paz, mas qual paz? Sim, a paz, todos queremos a paz. Mas ainda não perceberam que andámos a ser enganados, andámos a enganar-nos a nós próprios. O Putin enganou-nos a nós. E nós temos andado todos contentes. E agora que já percebemos tudo, não queremos reagir, o que é extraordinário. Não queremos reagir. Portanto, o mundo ocidental, e aqui a Europa especialmente, e Portugal incluído, temos os próprios inimigos dentro do nosso território. O vizinho do lado pode ser um inimigo. O comentador, o jornalista, quer a paz, coitadinho, parece estar no concurso das missas. Ora, quando está perfeitamente claro tudo aquilo que o professor Silvério Cunha aqui disse, e indo para aquele cenário que eu subscrevo das potências decidirem tudo, o tal cenário do século XIX, nessa equação não entra a Europa. A Europa está de fora da equação. E então isso não preocupa os europeus? Repare, já nem põe a Inglaterra a decidir por parte da Europa. A Alemanha também. Não. Quer dizer, nós estamos num processo completamente aflitivo que não é muito. Aliás, deixe-me dizer-lhe uma coisa. A respeito do documento que falou o Matias, há uma coisa que eu vi também já. Esse documento fala da Europa e nunca pronuncia, fala da França. O que, num documento dos americanos, quando falam da Europa, enfim, podiam falar das potências que há na Europa. Sim. A França, que é a única potência nuclear da União Europeia, não é citada uma única vez. Única vez. Pois, lá está, porque eles querem ignorar essas coisas tudo. Mas o ponto é que
Nós, nesta situação, a Europa tem que chamar a si o seu próprio valor e perceber como é que joga. Enfim, em todo este jogo geopolítico, e como é que situa e como é que defende os seus interesses. Em primeiro lugar, tem que ganhar tempo. Em segundo lugar, e paralelamente a esse, tem que se armar, preparar e estar pronto para qualquer coisa. Para quando o Trump lhe disser: bom, nós não queremos guerras com vocês, mas venham, que a gente está cá à espera. A resposta, hoje não pode ser, infelizmente, mas devia ser: não, eu também não quero guerra com o senhor, mas venha cá ver o que é que acontece. Ponha-se a pá que a gente prega no focinho. É isto. Não somos capazes. Não somos... O Trump, apesar de tudo, tem lá a força do lado dele, pode fazer isto. Anda lá a fazer aquelas brincadeiras todas à volta da Venezuela. Falaremos disso mais adiante ou não, não sei. Já a seguir. Mas o que é certo é que este problema da Ucrânia é fundamental. Eu fico pasmado quando ouço pessoas a defender, aí na comunicação social e publicamente, a defender... Quer dizer, fala-se do território ucraniano como se estivesse a discutir postas de bacalhau. É uma coisa extraordinária e fico espantado com isto. É como no século XIX? Exatamente, mas como é que as pessoas podem concordar com isto? Quer dizer, que há cedências... Bom, a Ucrânia e a Europa têm que ceder, pois com certeza, infelizmente está nessa parte. Agora, não podem assinar um tratado de resignação, como se tivessem perdido a guerra. Ainda não perderam. A coisa não está muito favorável, mas não perderam. E se for preciso para continuar, é para continuar com ou sem um apoio americano. Isso percebe-se. Agora, o professor também já disse isso, com milhares de mortos, vai morrer muita gente, de um lado e do outro. E isso é de evitar. Agora, não se pode comprar, entre aspas, a paz a qualquer preço. Tem que haver ali alguma coisa razoável. O Donbass, a Crimeia, se calhar tem que ficar numa zona indefinida, não pode ser reconhecido, mas fica indefinida e a coisa congela. E aí para, quer dizer, não é cá mais eleições não sei o quê, e mais não sei o quê que mais. Exatamente, e forças militares, o que é que pode ser, onde é que se pode alinhar, onde é que não se pode alinhar, porque a Ucrânia, se tem sido, ou se for alguma vez, ou qualquer país, que é sócia, vamos dizer, da NATO, é um seguro de vida. Porque quando alguém os atacar, está em guerra com os outros todos. Isto nem lhe passa para a cabeça do Putin. Porque naquela cabeça guerreira, ele diz assim: os europeus, e ele tem tentado, com esta coisa da guerra híbrida, fazer todo o tipo de manobras de diversão. Mas os europeus, coitadinhos, não podem com uma gata por rabo. Desculpem-me o termo, mas são fracos, coitados. Mas os americanos têm medo. Mesmo controlando o presidente americano, que ele controla, e isso ninguém me tira isso da cabeça, tudo nos indica isso, eles têm lá o poder e nunca se sabe se ele dá uma ordem àqueles generais todos e se ele vai nessa conversa. É sempre uma carta fechada. Pronto. E portanto, a Europa não tem que andar aqui a ver ou a olhar certas coisas. Tem que seguir um objetivo muito concreto, que é ganhar tempo, não perder a face na Ucrânia, não pode, e rearmar-se e preparar-se para ter uma posição capaz e, nesse cenário do século XIX, ser uma potência como outra qualquer e ser capaz de negociar. Última questão, que foi aqui levantada, que tu levantaste, que é a questão de usar os fundos russos. Eu, sinceramente, apesar de tudo, tenho dúvidas sobre isso. Mas há de haver um mecanismo, lá está. Eu não sou... O meu conhecimento é daquilo que leio, eu estou em pé de igualdade com qualquer um dos nossos amigos ouvintes. Mas o que eu penso é isto. Vamos lá ver. Hoje o dinheiro é uma coisa, quase uma moeda digital, não é? Porque eu faço o dinheiro não existe, já não tem suporte no ouro, não tem nada disso. É uma transferência de não sei quantos milhões, aquilo vai para a frente, não vai para trás. Há de haver uma altura em que tem que se dar cobertura aos números. Mas, apesar de tudo, eu que não sou grande especialista nisso, parece-me talvez uma forma airosa de resolver o problema é movimentar os dinheiros, que são muitos milhões, com garantia dos fundos russos. Quer dizer, se der para o torto, a gente vai lá. Não lhe toca ao Sr. Putin, a gente não toca no seu dinheiro, mas vai servir involuntariamente da sua parte de garantia. E tudo preparado nesse sentido, porque o dinheiro está do lado de cá. Porque, repare-se nisto, isso é muito importante. O Trump
às vezes a gente esquece disto, já falamos aqui nisto, o Trump não teve problema nenhum em dizer, bom, o dinheiro que está lá, né, em Bruxelas, metade é teu e metade é meu. Mas como é que é metade dele? Mas como é que é isto? Quer dizer, ele não tem nada a ver com isto, nada, zero. Portanto, o dinheiro está na Europa e é russo. Como é que a Europa fez um acordo das terras raras com a Ucrânia? A Europa paga-lhe o armamento que vem para a Ucrânia. Foi o negócio todo. Ele não está a perder, ele diz que até está a ganhar dinheiro nisso e eu acredito. Porque a Europa, coitadinha, não é? Felizmente, atenção, há gente que anda a mexer. Aqui em Portugal andamos a comer pastéis de Belém, não percebemos muito bem o que é que se passa. Mas o ponto é que, e para terminar, já a conversa é muito longa, é de facto, é preciso tomar esta decisão com medidas de facto acertadas e nunca dizer ou dizer claramente que aquilo é uma reserva que ali está e vamos utilizá-la para a construção da Ucrânia e para aquilo que fizer falta. Mas não é como o Sr. Putin quer. Porque o Sr. Putin não meter dinheiro nenhum, neste momento não está a meter nenhum negócio. A única coisa que ele tem, por enquanto, e que lá está o tempo que nós precisamos, é o avanço tecnológico em material, em armamento e coisas dessas. É o que ele tem. Falas de Trump, neste caso. De Trump. Mas esta semana, a França, sobretudo a França, já experimentou uns mísseis de defesa antiaérea, umas coisas muito evoluídas. Está a andar muito depressa porque os conhecimentos nós felizmente temos-los. E temos que ganhar tempo e as pessoas têm que perceber isto. Entretanto, na Venezuela, Maduro disse que teve uma conversa com Trump e que essa conversa foi cordial. O que é que dali irá sair muito rapidamente daquele cerco à Venezuela? Se existe ou não existe? E se é mesmo para trocar a Venezuela, por exemplo, pela Ucrânia? Eu muito rapidamente diria assim, acredito que tenham tido a conversa e que tenha sido muito cordial, porque com Trump tudo pode acontecer. Trump ameaçou tudo, disse que fazia não sei o quê, que invadia, fazia assim, assado, declarou o espaço aéreo venezuelano fechado, porque enfim, está fechado e por aí fora, porque ameaçando e tal. Andou a disparar sobre narcotraficantes em barcos que não sabem o que aconteceu e há uma coisa que aconteceu que foi filmada. Disparou sobre sobreviventes que estavam no mar depois do naufrágio dessas lanchas, o que é ilegal em termos de direito internacional. Quando muito podiam ser recolhidos, detidos, e então seriam acusados em tribunal por serem narcotraficantes. Mas aí tinham que vir provas. E isso levanta uma suspeita muito grande. É que a Marinha Americana, no fundo, matou essas pessoas, disparando sobre elas, precisamente porque não as prendendo para acusá-las. Isto é, deu-as como já provado que eram isto e que eram aquilo e executando uma sentença que nenhum tribunal determinou. Portanto, isto é um ato, digamos, de guerra, se assim se pode dizer, quando não há estado de guerra. Portanto, é uma coisa também muito estranha e muito esquisita, porque é bom lembrar que estas questões, apesar de tudo, há normas até nos Estados Unidos. Portanto, há aqui uma questão muito estranha que está por esclarecer, mas que Trump não esclarece nada. Neste momento há um único avião em cima da Venezuela, um avião de carga. Então, isso é uma excelente notícia. Agora, o que acontece, o seguinte é que Maduro, que é, a meu ver, um pseudo-chavista, porque eu devo dizer que estes regimes latino-americanos, como outros quaisquer, baseados em líderes, quando a liderança morre, que é sempre assim, o líder é um indivíduo físico, quando a liderança morre, quem sucede ao líder geralmente é uma pessoa de segundo plano. E aconteceu precisamente isso. É que, efetivamente, Maduro é um medíocre. Maduro é medíocre. Aliás, toda a gente dizia que havia um membro do regime de Chávez é que era o competente e que deveria suceder a Maduro, mas não sucedeu. É muito típico nestes regimes assim. Quem sucede depois é quem num dado momento tem a força do lado dele, dentro do regime, e não quem tem a inteligência do lado dele, dentro do regime. É sempre assim. E acontece que Maduro, que terá falsificado as eleições, que não mostrou as atas, que fez aquela treta toda, portanto, agora, entrar em conversações com Trump é possível, porque Trump é aquela pessoa que trata os aliados como inimigos, os inimigos como aliados, e portanto pode ter tido uma conversa muito cordial com Maduro, porque Maduro deve ter dito assim, fica mais com os campos de petróleo. Agora, ainda há outra coisa curiosa, é quem está, há dias sobre isso, quem está a explorar o petróleo na Venezuela é uma empresa americana. Portanto, não se percebeu, portanto, Maduro até está a ser muito, muito cordial, porque não disse assim, vamos nacionalizar o petróleo todo, resposta, digamos, a estas coisas de Trump e tal, vamos dizer, não, nada disso. O que o governo venezuelano está a fazer é querer manter uma boa relação com o Trump e evitar a queda de Maduro. Agora, Maduro, de facto, é igual a Trump, pensando bem, é um medíocre completo, portanto, os dois estão bem um para o outro e, portanto, devem ter tido uma conversa cordial. José Faustino, há um cerco mesmo à Venezuela? Qual é o objetivo final?
se percebe. Olha, eu estava aqui a ver neste radar que há. Nós vemos os barcos, os aviões. É quando Também há para barcos, precisamente. Também há para barcos. Muito rapidamente, para irmos falar de presidenciais. Sim, estava aqui a ver, só havia um avião de carga e jatos particulares, ali à zona de Caracas. Vamos lá ver. Este problema, o que se diz e o que se lê, e isso está correto, aquilo que me parece, analisando a coisa, é que Trump, de facto, quer apaziguar tudo para fazer negócios. E a Venezuela tem petróleo, e tem terras, tem minerais, tem coisas que ele quer fazer negócios e quer montar torres de Trump e essas coisas todas. Portanto, convém resolver aquilo tudo. É claro, isto digo eu, se calhar se o Maduro lhe desse alguma porcentagem no negócio da droga, se aquilo fosse de verdade, ele também alinha, e depende do negócio que ali for. Este é assim. Até porque ele indultou e libertou um narcotraficante, antigo chefe de Estado, condenado a 45 anos nos Estados Unidos. Exatamente. Lembremos-nos quando ele foi detido, levado para os Estados Unidos, tudo aquilo que as televisões mostraram, toda aquela coisa. Agora é indultado com esta guerra toda. Não aconteceu nada. Bom, eu já aqui disse, e não me parece... Vamos lá ver. O Maduro não é flor que se cheire, não há dúvida absolutamente nenhuma. E se apesar de tudo e dentro do mal houver uma mudança de regime para melhor, por exemplo, se for aquele homem que ganhou as eleições, na realidade, e tomar conta provisoriamente do país e aquilo houver mudanças, é bom, não deixa de ser bom, mas o que é mau é chegar lá por estas vias, porque, vamos lá ver, não é só a Rússia que não tem direito a invadir a Ucrânia, os Estados Unidos também não têm direito a invadir a Venezuela. Coisa diferente é Israel e a faixa de Gaza, atenção a isso, que é para não nos baralharmos. Mas o que acontece é que eu não acredito, estamos para ver, se vai haver uma invasão. E eu vou explicar aquilo que eu entendo por invasão e o professor me corrigirá se estou errado ou certo. Há 2 ou 3 maneiras dele fazer aquilo. Portanto, houve o exemplo, vamos basear-nos no Irão, os Estados Unidos lançaram no Irão, bombardeiro que bombardeou aquela base nuclear. Com aquelas bombas perfurantes, aquela coisa toda. Disparou aquilo e voltou para trás. E ficou sossegado. Não aconteceu nada, nem reação aérea houve, nem nada. Isso pode acontecer. Portanto, Trump pode alegar, certo ou errado, portanto, alegadamente, que há determinadas bases onde a acusação não é que se produz lá a droga. É assim de passagem. Que é ali que elas passam, acho que já se identificou. Os armazéns e os portos, aquilo tudo. Tem isso tudo, e então lançam bombardeiros, e mais uns caças e mais umas coisas que eles têm ali, no porta-aviões, aquilo tudo, bombardeiam, arrasam aquela coisa toda e voltam para trás, outra vez para o porta-aviões. Bom, é um raid aéreo. Ainda pode haver outra situação. Eles têm lá. Tem os overcrafts. Os overcrafts já é diferente. O overcraft é aquele barco anfíbio, portanto, sai da água e entra, tem uma almofada de ar. Também há blindados que são anfíbios, portanto, mas aí é que é a última que eu queria deixar. Pode haver uma incursão, uma projeção de tropas especiais nas mesmas bases ou em determinado sítio para abater aquela gente toda. Se calhar o que é correto é fazer um primeiro raid aéreo e depois vai as tropas especiais matar os que ainda estão vivos, como seja lá no barco aquele. E aí vão as tropas especiais largadas de helicóptero ou de outro sistema qualquer e depois fazem a ação que têm a fazer, são recolhidos e voltam para trás. Então, aí não há uma invasão, há uma incursão momentânea, há uma projeção de força. A invasão, que é aquilo que se fala, e é aquilo que é muito complicado em termos de direito internacional, é os tais anfíbios que eu há bocado falei, as tropas, as lanchas de desembarque, tudo aquilo, invadirem com forças terrestres, desembarcarem nas praias ou na costa da Venezuela e invadirem aquilo, como se fez no Iraque. Isso é uma invasão. Portanto, isso, eu não acredito que isso vá acontecer. Não acredito que isso vá acontecer. E não acontece por vários motivos. Primeiro, Trump é muito habilidoso, mas a habilidade dele é limitada. Não consegue explicar aos americanos o que é que uma coisa dessas implica. Porque implica morte de gente. Porque o Maduro e aquela gente há ali gente muito fanatizada. E aquilo não vai correr bem. Uma coisa dessa não iria correr bem. Portanto, ele não explicava isso nos Estados Unidos. E depois, não era linear um êxito imediato. E isso era muito complicado para ele, porque ele podia envolver
os Estados Unidos numa guerra, não digo de longa duração, nada disso, mas com uma duração muito fora do que se podia prever. E isso ainda agitava mais todo o panorama mundial. Em terceiro lugar, que isso nem lhe sai da cabeça, aí perdia de vez o Prémio Nobel da Paz. Vamos mesmo na reta final falar de presidenciais e, neste caso, da hérnia do presidente também, mas temos uma campanha eleitoral para as presidenciais, ou vamos ter umas presidenciais também com artistas. O pintor Humberto Correia e o músico Manuel João Vieira já entregaram assinaturas para a candidatura à presidência da República. Resta saber se serão aceitos ou não. Silvério Cunha. Pois, acho bem. Eu também me esqueci de me candidatar e andar a tentar arranjar assinaturas. Ouvi dizer que há candidatos que estão aflitos, até de partidos, que estão aflitos para arranjar as assinaturas. Vi hoje num jornal que está a acontecer isso. Pois, acho bem. Qualquer cidadão que preencha as condições que a lei prevê pode candidatar-se, portanto não há problema nenhum quanto a isso. Havia uma antiga colega sua que todos os anos... Este ano também anunciou que iria tentar. Anuncia sempre. Não sei se... Agora, acontece que realmente... Mas o que é engraçado é que vão atrás da conversa dela, que é extraordinário. Professora Manuela Magno. Sim, Manuela Magno. Tem que arranjar 7.500, não é? Assinaturas. E, portanto, acho bem. Quem tiver as 7.500 assinaturas, acho bem que transmitir, esse trabalho. transmitir a sua mensagem. Aqui, destes dois candidatos, um entregou mais de 9.000 e o outro mais de 13.000. Até porque o Manuel João Vieira, não é? É uma pessoa exótica, não é? Promete bagaço para todos, o vinho canalizado. Um Ferrari para cada português. Um Ferrari para cada português. Já estão encomendados ao que consta. Exatamente. Eu digo-lhe uma coisa, um presidente promete estas coisas todas, toda essa gente que anda aí, digamos, que endeusa essas coisas, tem a obrigação de votar nele. E eu gostava de saber o que aconteceria com um presidente desses. Por acaso gostava, porque ele é uma pessoa original, devo dizer. É pouco provável, porque ele diz que só desiste se for eleito. Portanto, bom. Eu não acho graça nenhuma. E acho que neste momento nem fazia falta nenhuma. Não, mas vou dizer uma coisa, mas nada, zero. Mas vou falar que é para arrasar com mas o Matias disse uma coisa que tem muita graça. Ele diz que só desiste se for eleito. Isto tem muita graça. É um paradoxo brilhante. Portanto, acontece que isso para mim são aqueles candidatos que aparecem sempre. Aliás, aparecem em todas as eleições. O professor nessas coisas é condescendente. Deve um caso de estudo. E deve dizer-se uma coisa. Nos Estados Unidos chegou a haver eleições presidenciais em que havia 30 candidatos. Só que nos Estados Unidos as pessoas não recebem subsídios e, portanto, têm que ter dinheiro para fazer publicidade. A sua publicidade. E, portanto, só fazem publicidade quem tem dinheiro. Ora bom, e por isso não aparecem à luz do dia. Mas cá também tem que ter 5% para receber dinheiro do Estado. Sim, claro, mas acontece que... Mas isto quer dizer, apesar de tudo, podem vir a ter se tiverem X% e tal. Bem, seja como for. Eu só diria o seguinte, as presidenciais continuam com os debates que eu acho um bocado realmente pobres. Acho que os debates andam efetivamente, digamos, sem pôr as questões de fundo. E acho que há um caso, a meu ver, quando se tem discutido isso, há um caso que tem sido aqui, digamos, há dois problemas conexos que têm sido aqui discutidos presidenciais de forma lamentável, que é a questão da geopolítica mundial. Só a meu ver o Almirante, devo dizer, é que tem posto essa questão, lembrando uma coisa muito importante, é que a geopolítica determina a política interna hoje em dia, e nós estamos na União Europeia, portanto a nossa política interna vai ser determinada pela evolução internacional e não ao contrário. As pessoas esquecem-se disso, os portugueses esquecem-se disso todos os dias. Nós temos a impressão que estamos aqui num canto aqui do continente europeu onde não acontece nada, estão enganados neste momento. Neste momento pode acontecer tudo. Primeiro ponto, ele tem falado nisso, é o único que tem falado nisso, e depois levantou-se um coro de protestos contra uma hipotética lembrança do Almirante a respeito do serviço militar obrigatório, que na verdade não fez. Mas a verdade é esta, é que depois há uma coisa que eu acho um erro. Eu devo dizer, eu sou pacifista, como acho que toda a gente em princípio é pacifista. Sim, claro. Só as pessoas que andam aí a querer dar coquinadas nos outros é que não é pacifista. Mas acontece que a força, no entanto, ser pacifista não é a pessoa deixar-se matar, digamos assim, enfim, temos o exemplo de Cristo, que foi um exemplo especial, mas esse é um exemplo de religioso que não se coloca aos homens terrenos. Portanto, eu sou adepto da paz, mas a paz não pode ser a qualquer preço, como já foi dito. Porque o que é que acontece? É que, a mim espanta-me ouvir candidatos dizer assim: eu sou contra em absoluto o serviço militar obrigatório e não pode haver carne para canhão. Eu devo dizer uma coisa, eu também acho que não. Eu acharia uma coisa horrível a pessoa dizer assim: qualquer português pode morrer aí porque eu quero lá saber. Essa é a atitude de um ditador que acha que isso pode acontecer. Mas a verdade é esta, é que nós temos de dizer assim:
Se somos patriotas, eu até acho curioso, porque no fundo os candidatos, incluindo os candidatos que se dizem mais patriotas e nacionalistas, andam com esse discurso, um discurso apaziguador de, a meu ver, estão a dar uma injeção de morfina ao eleitorado. Porque a verdade é esta. Se nós somos patriotas, e eu, sobretudo, sou contra a guerra, e acho que é assim, temos que estar preparados e atentos a tudo o que determina o nosso destino, enquanto nação. Estamos dentro de uma união de Estados e aliança de Estados. Portanto, temos que ter um conceito de soberania. E esse conceito de soberania é o que é Portugal, e o que é Portugal geopoliticamente, e o que é que ele pode e deve fazer geopoliticamente. Ora, o que eu acho é que isto naturalmente implica um discurso sobre a guerra, sobre a paz, sobre como obter a paz, fazer o mínimo de guerra, etc. Nós sabemos que Portugal, inclusivamente, tem tido uma boa fama porque tem participado em missões de paz em muitas partes do mundo. Para terminar, eu queria dizer só isto. Acho lamentável o discurso de praticamente todos os candidatos, até considerados favoritos, que vêm fazer afirmações demagógicas, porque ninguém pode dizer assim, comigo nunca haverá carne para canhão. Nenhum candidato hoje pode dizer isso, infelizmente. Eu gostaria que fosse possível, mas ninguém pode dizer isso. E acontece que acho que os candidatos andam à cata, se me permitem, catar é uma coisa péssima, porque catam-se piolhos, não é? E, portanto, andam à cata do eleitor e andam a dizer o que o eleitor quer ouvir. Está errado. Um candidato a presidente deve dizer aquilo que é o importante para o país. E uma de duas. Ou os portugueses entendem, ou os portugueses não entendem. Se não entendem, então pagarão o preço disso. José Faustino, Pronto, esta também foi uma semana marcada pela a hérnia do Presidente, a meu ver, deseja as não é? melhoras e a continuação de boas melhoras. E ele está ótimo. José Faustino, para concluirmos o programa, já ultrapassamos a hora. Sobre a hérnia do Presidente, ele de facto é virado para aquela coisa das hérnias, e achei engraçado a comunicação social, demoraram muito tempo a explicar o que era uma hérnia daquelas... Encarcerada, presa, portanto foi o intestino delgado que saiu. E foi logo a coisa que fui ver, eu com a inteligência artificial temos logo ali as respostas todas, ficamos a perceber aquilo tudo. Isso não foi explicado a ninguém na televisão. O que é que os preocupou? O que é que preocupou a comunicação social da Lisboa? A substituição. E foram perguntar até mesmo ao chefe da Casa Civil do Presidente, já tinham falado nisso da substituição. O homem teve uma hérnia daquela, foi logo para o hospital, que ele é muito cauteloso com essas coisas, foi tudo tratado normalmente, saiu ao fim de 2 dias e aí está, a despajar a coisa, já estava... Mas substituição de quê? Coisa ridícula, coisa sem jeito absolutamente nenhum. Coisas despropositadas, há coisas que eu não percebo. Bom, o que é certo é que não foi nada do outro mundo, coisas que ele parece que, enfim, cada um tem as suas fraquezas, ele fisicamente é a questão das hérnias, ali a parede do abdômen não está muito forte, abre buracos. Contra a questão do... Mas ele está bom e está a recuperar. Da campanha eleitoral. A campanha eleitoral... Não, que a primeira desse palhaço do Vieira, de um que aparece aí que é palhaço, acho que é o ator, não sei. É música, ator... É várias coisas. Não lhe tiro qualidades nessa parte da arte, mas não acho graça nenhuma, nesta altura do campeonato, a vir prometer bagaços e isso são coisas do século XVIII, quase. Dos 20 anos da democracia. Nos 50 anos. Era engraçado, ele podia aparecer a dizer, bom, mas eu não prometo nada. Eu quero, vou ver, vou aturar a madureza dos partidos, ver o que é que eles querem, e depois logo vejo e tal, mas tranquilidade. Sim, e tal. Não, até mas o Putin não vem cá e tal, mas não sei o que, a gente deve comprar um barco de borracha. Quer dizer, conseguir, eu não sou humorista, brincar com aquilo que são questões importantes que os outros não tratam e que ele devia tratar. Olhar para a Constituição, para o artigo lá que diz quais são as competências do Presidente da República, que se fala tudo menos disso. É preciso, de facto, o Almirante puxar essa coisa. Outro dia vi uma coisa engraçada num debate. Já estavam nos 15 minutos de cada um e o último tema, que tinham 3 minutos, iam passar do tempo. A questão estratégica é uma coisa extraordinária, quer dizer... Nesta situação há muito para brincar e para fazer humor. Não é cá dar ferradas e dar bagaços às pessoas. Isso é tudo conversa. E vinho canalizado. Não, hoje já não faz sentido absolutamente nenhum. Eu tive um amigo que infelizmente já faleceu há uns anos, já era um homem de idade, e que aqui perto de Évora prometeu que iria lá na freguesia água canalizada, se fosse eleito. E o outro disse, o meu partido também cá teve e também prometeu isso. Sim, pois olha, prometo-lhe água do Luso. Isso é velho, quer dizer, tem graça nessa altura, foi verdade, nem andou tanhamos, isto passou-se, salvo em Cabrela ou no Ciborra, uma coisa assim. Isto é verdade. E tem graça.
Hoje isto não tem graça absolutamente nenhuma, quer dizer, ainda por cima sem ser um caso prático. Não tem graça. Dá bagaço às pessoas. Não tem graça nenhuma isso. Nada, quer dizer, não lhe encontra ali absolutamente nada. Não acrescenta nada. E depois, feiras de vaidades, cada um faça lá o que entender, mas não é isto das presidenciais. Agora, o que é de facto importante é reter e ver quais são as funções do Presidente e falar sobre essas questões. A posição de Portugal na Europa, porque é disso que se trata, independência nacional, a segurança do Estado, comandante supremo das Forças Armadas, e de facto aí quem está melhor posicionado é o Almirante, ele é que sabe daquilo. A questão da estabilidade. E eles sabem que se forem falar nisso, a independência face aos partidos também. Porque, por exemplo, ele veio aqui trazer uma coisa que para mim ninguém discute, ninguém ouviu. Ele veio dizer, o Almirante Gouveia Melo veio dizer o seguinte, veio dizer que, e isto é importante, Portugal, no âmbito da NATO, não deve estar preocupada, porque outros países se preocuparão, outras forças se preocuparão com isso, no flanco terrestre junto da Ucrânia. Essa não deve ser a função principal de Portugal. Portugal cabe-lhe uma outra missão muito mais importante, que é a questão do Atlântico, que é mesmo a questão do Atlântico. Ou seja, isso leva-nos a pensar que Portugal tem que investir em forças navais e forças aéreas. Força aérea. E não em forças terrestres. Mas eu lembro-me, por exemplo, de ter estado, sempre me interessei por estas coisas, num colóquio que promovi, que não me lembro agora o nome do general, já peço imensa desculpa, que até tem um livro publicado onde cita essa conferência, que eu promovi em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, e que defendia que Portugal devia desenvolver, isto há muitos anos, um homem que foi secretário de Estado da Defesa, o general, não me lembro dele. O nome dele, e peço desculpa por isso, que ele defendia-se que uma das possibilidades era Portugal, como tem bons comandos, forças especiais, treinar e preparar forças de projeção rápida, portanto, intervinham e voltavam para trás, Isto é o contrário do que diz o Almirante. Isto é uma questão importante para discutir. E neste cenário das eleições presidenciais devia ser discutido. Não é. Porque, infelizmente, nem os outros querem discutir, não sei se não querem discutir, o palhaço também não traz isso para discutir, e os jornalistas não querem discutir isso. Querem discutir as leis laborais, querem discutir a saúde, coisas importantes, é certo, mas que são da competência do Governo. É assim que chegamos ao final desta revista da semana, com José Faustino e Silvério Cunha. O programa está sempre disponível em dnfm.com, também no canal do YouTube, em YouTube Music, na versão de podcast. Muito boa tarde e bom fim de semana.